Olá, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de iniciar esse nosso trabalho. Como eu disse, infelizmente, quarta-feira eu tive um problema, não pude ir na aula. Eu adoro que tem esse detalhe. E aí, qual que é a ideia? Aqui fazer uma revisão rápida da nossa prova, para nossa prova, tá bom? Das aulas 1 e 2. 1 e 2 do slide, né? Não tem mais encontros do que isso, só para a gente saber. Então, primeira coisa que a gente precisa entender: para que serve o direito tributário? O direito tributário, ele tem praticamente, em essência, duas funções, tá? Que é lidar com as normas constitucionais e infraconstitucionais que estabelecem os instrumentos e os limites para a arrecadação, gasto fiscal e o controle fiscal, e também para trabalhar com a, o controle econômico, né, na economia da sociedade. Tá? Então, a gente tem essas normas de direito tributário, que são basicamente constitucionais na Constituição, no Código Tributário Nacional, nos códigos tributários estaduais e municipais, e em algumas leis esparsas, algumas leis avulsas que também fazem esse trabalho. Tá? É responsabilidade do direito tributário o planejamento do Estado através das leis orçamentárias anuais, da Lei de Diretrizes e Bases, da Lei Orçamentária Anual, da Lei de Responsabilidade Fiscal e das leis dos planos plurianuais, tá? Qual que é o objetivo? É saber quanto, prever mais ou menos quanto que vai ser arrecadado e quanto que vai ser gasto, tentando sempre manter controle, de maneira que aquilo que se arrecada seja igual ou maior do que o que se gasta. A gente precisa ter sempre isso em mente. E também estabelece limites no poder de tributação, limites que o Estado pode intervir na capacidade do cidadão de contribuir para o financiamento desse Estado. Tá? Então, aqui a gente tem como principal matéria, né, principal estrutura, é o conceito de que o direito tributário ele serve para organizar o Estado, financiar o Estado, para que ele possa cumprir a sua função primordial, a sua função mais importante, que é a função de prover ao cidadão, né, as suas necessidades, prover ao cidadão os serviços que o Estado precisa fazer, tá? Sem que o gasto seja descoordenado, sem que o gasto seja exagerado, sem que o gasto ultrapasse os limites, dando controle, permitindo, né, ao Estado como um ente que seja bem administrado, apesar da rotatividade de indivíduos. A gente sabe que os indivíduos eles não ficam permanentemente, principalmente em democracias como a do Brasil, não há monarquia, então o direito tributário serve também para limitar os gastos, aquilo que se pode fazer interferindo no bem-estar de longo prazo. Tá? Então, como que isso é feito? Através da base normativa. Primeiro, Constituição Federal, principalmente ali entre o artigo 145 e 162, tá? E pela Lei Tributária Nacional, que é o CTN, Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 66. É importante lembrar que alguns institutos do CTN não foram recepcionados pela Constituição, o CTN é 22 anos mais velho do que a Constituição, tá? Então algumas coisas precisaram ser ajustadas. Mas, de um modo geral, além de leis infraconstitucionais, lembrando que não se pode criar nenhum tipo de tributo sem que haja uma lei complementar para criação desse tributo. Tá? Quem tem a competência para fazer isso? Depende. Depende de que tributo está sendo discutido. Tá?
a maior parte dos tributos está prevista na Constituição Federal, que dá os limites do que pode ser feito e do que não pode ser feito, tá? Além disso, além da parte de arrecadação e tributação, o direito tributário atua como o conceito de intervenção na economia. Então, existem determinados tributos. A gente está vivendo isso neste momento, né? Nós temos uma guerra acontecendo no Oriente Médio, há uma escassez de petróleo, com a escassez de petróleo há um desabastecimento, o desabastecimento básico econômico, né? Economia básica. Quando você tem uma menor oferta e a demanda se mantém ou aumenta, no caso ela basicamente está se mantendo, mas quando ela se mantém ou aumenta, o preço sobe. Então, o que o governo pode fazer? O governo federal zerou os impostos federais, IPI, IOF, COFINS também, e sugeriu aos governadores que reduzissem ou zerassem o ICMS, que é o imposto estadual. Tá? Vale lembrar que os governadores rejeitaram a proposta do governo federal de mexer com o ICMS para evitar o que é uma grande hipocrisia, porque quando o governo federal passado obrigou, zerou sem dar opção, ninguém falou nada. E agora, né? Então, se hoje o preço se mantém, é em parte, não é exclusivo, mas é em parte, por conta dos governadores que não seguiram a recomendação do governo federal. Além disso, né, ela também tem, o direito tributário também tem como atuação promover a isonomia, a equidade no trato, né, tributário, quando coloca limitações, quando coloca, né, que são as imunidades, quando coloca conceitos de progressividade, né, conceitos de percentualidade, ou seja, quanto mais caro o bem, quanto maior valor um bem, mais imposto vai pagar, porque é percentual, então tem esse conjunto. Então, tudo isso é relevante para a gente avaliar, para evitar que haja uma sobretaxa, uma, uma forma que o Estado tem de se sobressair aos demais. Tá? Como é que a gente trabalha com isso? Tá? São as principais formas, tá? São, primeiro, né, Constituição, óbvio, tem que cumprir o que está na Constituição. Segundo, lei de responsabilidade fiscal. O que é lei de responsabilidade fiscal? É uma lei que estabelece diretrizes gerais, uma lei complementar que estabelece diretrizes gerais para o Estado, para o gestor público, do que ele pode ou não pode fazer com a parte tributária e com a parte orçamentária. Regra de ouro, a regra mais importante é: o Estado não pode contratar despesas sem que haja previsão orçamentária para isso. Então, nada, nenhum gestor público pode pegar e falar assim, não, vamos criar aqui uma despesa. Mas ainda vai tirar dinheiro, não interessa. Depois a gente vê. Não existe isso. Tá? Então, por exemplo, um concurso público, como é que vai se fazer o concurso público? Não, vai fazer através daqui, tem esse dinheiro aqui para fazer isso, o Estado está aqui para incorporar esse salário e tudo e tal. Então, vai fazer aquisição de uma máquina, então, beleza, tem teu dinheiro aqui, tá? Porque tem que estar separado, digamos assim. Um segundo instrumento, né, que é muito relevante, são as leis orçamentárias. São três. Plano plurianual, que define normalmente planejamento de 4 anos, que é o tempo de um mandato, que vai ser feito durante esses 4 anos. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aquilo que estabelece as diretrizes gerais para o ano fiscal, que é aquilo que diz, olha, a gente precisa atingir essa meta, esse marco, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, vai se ajustando. E a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é uma lei que é preparada todo final de ano, prevendo, fazendo o orçamento para o ano seguinte. Então, ali vai estar previsto quanto de arrecadação, quanto de dinheiro aquele ente público vai ter e como que vai ser a distribuição desse dinheiro ao longo do ano. Tá?
Aqui a gente já tem a lei complementar, a lei 101/2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, que a gente já falou, né? E, recentemente, em 2022, com a mudança de governo, saiu o teto de gasto, que era um limite de gasto público atrelado obrigatoriamente à inflação, ou seja, não haveria aumento de gastos públicos fora da inflação por 20 anos. E ele foi substituído pelo arcabouço fiscal. O que é o arcabouço fiscal? É uma, é uma estrutura, né, de gatilhos orçamentários, nas quais, a partir do momento que o governo vai atendendo esses gatilhos, que são zerar déficit público, ter crescimento do PIB primário, ter crescimento de arrecadação, você vai podendo investir mais, ou seja, pega o LOA do ano anterior, tá? Então, por exemplo, a gente está em 2026, vai ser preparado o LOA para 2027. Eu vou pegar a LOA de 2025, né, quanto eu gastei em cada setor, em cada investimento, em cada custeio, quanto que está crescendo o PIB, qual que é a meta de inflação, qual que é, e aí com base nisso tem os gatilhos, não, então eu posso crescer tanto, eu posso crescer tanto, eu não consegui atingir essa meta, então só posso crescer um pouco, e aí ele baseia o crescimento do orçamento de um ano em cima do outro, tá? É bom lembrar que esses gatilhos, toda essa tabela tá nos slides que estão no SIG e estão no grupo. Eu vou reenviar tudo no grupo, que a gente entrou depois, mas no SIGA está lá. Tá? Quais são os principais princípios constitucionais dentro da tributação? Primeiro, a legalidade. Tá? Não existe possibilidade de você criar, instituir ou alterar, principalmente a majoração de um tributo que não seja através de lei. Então, não tem decreto, não tem. Ah, em situações específicas é possível reduzir? Sim. A redução de tributos pode ser feita mediante decreto em situações excepcionais e mediante medida provisória, que depois vai ter que ser passada pelo Congresso, transformada em lei. Mas, isso é importante que a gente coloque, essa, digamos assim, essa limitação, ela confere uma estrutura, uma segurança jurídica maior para o cidadão. Tá? Princípio da anterioridade noventena. Tá? Então, não existe cobrança de tributos anteriores à criação da lei por fato gerador anterior à lei. Né? Então, vamos lembrar aqui. O que é fato gerador? Fato gerador é o gatilho que dispara a cobrança do imposto. Tá? Não é possível que haja fato gerador anterior à lei e não é possível a cobrança imediata. O mínimo de prazo é de 90 dias, ainda que, normalmente, como a gente fala de ano fiscal, quando fala de tributos, em regra, seja para o ano fiscal seguinte. Mas é no mínimo 90 dias para entrada em vigor. Tá? E outro princípio constitucional é a da isonomia e da capacidade contributiva. O que é isonomia? Isonomia não é igualdade. Isonomia é tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Esse é o conceito genérico do direito, não serve só para tributário. Mas é tratar de forma desigual aquelas pessoas que têm condições desiguais, permitindo que pessoas com menor capacidade, com menor poder aquisitivo, com menor renda, contribuam menos e pessoas com mais dinheiro contribuam mais. Então, um conceito, é um princípio, não necessariamente ele é sensível, mas funciona. Né? Imunidades. Tá? As imunidades são as principais limitações constitucionais ao poder de tributar. O que é imunidade? A imunidade, ele é uma forma, tá, de você limitar o Estado de cobrar tributos de valores essenciais. Federalismo, liberdade religiosa, liberdade de expressão, acesso à educação, acesso à informação. Tá? O que acontece? Deixa eu ver só se eu consigo fazer um negócio aqui. Ó,
caixa de texto, tá? Você tem aqui a instituição, deixa eu ver se eu consigo melhorar essa caixa de texto aqui, cor preta, será que eu consigo colocar um... Não vou conseguir. Eu vou colocar essa cor branca, vou colocar essa caixa de texto aqui, tá? Instituição, cobrança, arrecadação. O que é instituição? Instituição é a capacidade que o Estado tem de cobrar, tá? É a capacidade que o Estado tem de... Não, copia. Deixa no branco, mano. É a capacidade que o Estado tem de instituir, de criar o tributo. A cobrança é o lançamento desse tributo nos sistemas. A partir do momento em que ele é criado, ele vai ser jogado em cima do seu, da sua pessoa física ou jurídica, que é o polo passivo da relação. A arrecadação é pegar o dinheiro, buscar o dinheiro, beleza? Tá. A imunidade, ela atua aqui, ó, na instituição e na cobrança, tá? Então, quando você tem a instituição e a cobrança, você tem a imunidade, perdão, você não tem a instituição ou a cobrança. Esse dinheiro deixa de fazer parte do valor, tá? Deixa de fazer parte de tudo. Quando a gente tem a isenção é um benefício, ela atua aqui, ó, na arrecadação, tá? Ela atua especificamente aqui na arrecadação, tá? E só. Ela não atua, o imposto vai ser instituído, vai ser cobrado e não vai ser arrecadado. A pessoa não precisa pagar esse imposto. Só isso. Essa é a diferença. Tá? Já a imunidade, ela é algo que é definitivo. Tá? Ela serve para proteger bens essenciais. Tá? E em quais situações ela acontece? Quando, entre entes federativos, ela é recíproca. Então, carros sei lá, do IBAMA, que é um órgão federal, não pagam IPVA, que é um imposto estadual. Templos de qualquer culto, suas fundações e tudo, partidos políticos, entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos, livros, jornais e todos os insumos para publicá-los e fazê-los. Tá? Não incide imposto sobre essas questões, tá? Rapidinho para a gente terminar. Hoje, no Código Tributário Nacional, existem 3 tipos de tributos, que são impostos, taxas e contribuições de melhoria. A Constituição Federal de 88, mais nova, incluiu mais 2 nesse rol, que são os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, o STF já pacificou, são 5, apesar de não só terem 3, mas são 5. O rol é taxativo. Tem 2 rols, 2 listas, tá? E são taxativas. Uma no CTN, impostos, taxas e contribuições de maioria, uma na CF, empréstimo compulsório, contribuição especial. A gente vai estudar isso com um pouco mais de detalhe mais para frente, mas para fins da nossa avaliação. Tá? Taxas são o exercício do poder de polícia sobre atos claros, específicos. Tá? Então, você paga por uma situação muito específica. Você precisa emitir uma guia do Detran, é uma taxa. Tá? Você precisa emitir uma guia, vai fazer um licenciamento ambiental, agora tem que emitir a guia da Cefaz. É uma taxa que vamos cobrar para fazer um serviço específico. Ele está disponível a todos, só vai pagar quando usar. Tá? É importante, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que taxa de coleta de lixo e taxa de iluminação pública não são taxas,
Na verdade, são contribuições especiais. Porque, por exemplo, se eu moro em casa e eu nunca saio de casa à noite, tecnicamente eu não estou usando a iluminação pública, certo? Mas ela está ali à minha disposição. Então, como é que eu vou ser cobrado se eu não estou usufruindo dela? E as taxas só podem ser usufruídas. Ah, tem um detalhe que eu até não comentei em sala de aula, então por isso eu nem vou trazer, eu vou comentar depois nas próximas provas, que eu acho que está no próximo material, é que os tributos, eles independem do nome. Tá? O nome não é relevante. Não importa. Eu posso chamar de taxa de iluminação pública, mas não ser uma taxa, que é o caso, na verdade. Ela não é uma taxa. E por que existe esse entendimento? Justamente por causa disso. O que é uma taxa? Eu pago uma taxa por um serviço específico que eu uso. Tá? Se eu não coloco o meu lixo para ser recolhido toda semana, toda segunda, quarta e sexta, seja qual for o dia que é utilizado, se eu não coloco o meu lixo lá fora, como é que eu vou ser cobrado por isso? Mas eu pago do mesmo jeito. Né? Vai ter o pagamento, normalmente na conta de luz ou no IPTU. Então, para evitar discussões, porque já teve muito, né? Vamos devolver porque eu não uso, eu não saio de casa à noite, né? Eu não vou lá, não é uma taxa específica. Então, taxas do lixo, taxa de iluminação pública, eles não são taxas no sentido do tributo, eles são contribuições, tá? Ainda para um serviço específico, ele ainda vai para um financiamento de algo claro, mas ele não é uma taxa, a taxa ela é específica, tá? Então, ela serve para custear aquele serviço. Contribuições especiais são o tipo de contribuição, o tipo de tributo que não vai para o bolão do orçamento, ele vai para custear um serviço específico também, mas ele não serve para uma prestação efetiva do Estado. Tá? O que isso significa? Importante a gente ponderar aqui. INSS, contribuição previdenciária. Tá? Eu não estou usufruindo do INSS neste momento. Estou trabalhando, estou em pleno emprego. Não preciso. Mesmo assim, eu estou pagando. Mesmo assim, eu estou contribuindo. Por quê? Porque eu estou bancando a outra pessoa. Quando eu me aposentar, aí vai haver uma mudança na cobrança. Tá? Aí temos a contribuição de melhoria, que depende da valorização, que é uma obra que é realizada, e o empréstimo compulsório, que esse é um tributo devolvível, restituível. O dinheiro que vai para o Estado, mas o Estado vai ter que pagar de volta. E o mais comum são os impostos. Tá? Todos esses aqui, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais, eles servem para financiar um serviço, um setor. Então, eles têm destino, o dinheiro tem destino. Imposto não. Imposto, ele vai para o orçamento. Então, como eu estava dizendo antes da interrupção, que é tranquilo, porque eu edito, então não vai aparecer para vocês, mas os impostos, não têm vinculação. Eles entram no bolão, via de regra, inclusive, são percentuais. Não tem nenhum imposto que é fixo. As taxas normalmente são fixas, as contribuições especiais depende do tipo. O empréstimo compulsório é fixo, é um valor monetário, e a contribuição de melhoria também é um valor monetário, certo? Basicamente é isso, pessoal, é o que a gente precisava para a nossa aula de revisão. Lembrando que todo o material vai aparecer posteriormente tá no SIGA, vai aparecer, não, tá no SIGA, além desse material aqui, e aquilo que a gente debateu em sala de aula. Então, é bem tranquilo. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima aula, que é segunda-feira. Tá? Lembrando, aula presencial, prova presencial.